Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira, estou chegando para mais um vídeo da previsão para as regiões do Brasil. E vamos destacar a região norte do Brasil para esse domingo, dia 28 de janeiro de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor em azul, chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. E nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Nas cores em cinza, nuvens, mas sem chuvas. Então, começando aqui às 0 horas, condições para chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade no centro-sul do Acre. Chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade no noroeste e norte de Rondônia. Várias áreas de chuva fraca a moderada até de forte intensidade em áreas do estado do Amazonas, com temporais previstos para o centro-sul do estado. Chuvas fracas no norte de Roraima. Pontos de chuva forte no litoral do Amapá. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais no centro, sul e sudeste do Pará. Chuvas fracas no oeste do Pará, no leste do Pará. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais no centro, sul e sudeste do Tocantins. Avançando às 3 horas, condições para chuvas moderadas a forte e temporais no centro-leste do Tocantins. E áreas do norte do estado do Tocantins também. Chuvas moderadas a forte e temporais no centro, sul, sudeste e sudoeste do Pará, leste do Pará. Chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste do Amapá. Condições para chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade em áreas do estado do Amazonas, com alguns temporais, especialmente em áreas do sul do estado do Amazonas. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o noroeste de Rondônia e o sudeste do estado de Rondônia. Condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais no norte do Acre. Chuvas fracas a moderadas no sul e sudeste do Acre. Avançando às 6 horas, condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o centro-leste do Acre. Chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o sul e sudeste do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas no norte e nordeste do Amazonas e noroeste do Amazonas. Chuvas moderadas a forte e temporais no leste do Amapá. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o sul, sudeste e sudoeste do Amazonas. Do Pará e do oeste do Pará. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais no sul do Tocantins, centro do Tocantins, oeste do Tocantins e algumas áreas do norte do Tocantins também. Avançando às 9 horas. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-leste, sul e sudeste do Tocantins, norte e nordeste do Tocantins. Condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o sul, sudeste e sudoeste do Pará. Chuvas fracas no norte do Pará. Pontos de chuva fraca no sul do Amapá. Chuvas moderadas a forte no leste do estado do Amapá com temporais. Pontos de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-leste, sul e sudeste do Amazonas. E sudoeste do Amazonas, noroeste e Rondônia também. Temporais sobre o centro-leste do Acre e oeste do Acre também. Avançando ao meio-dia, condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o centro-leste do Acre. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste do Amazonas. Chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-leste, sul e sudeste do estado do Amazonas. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o sul, sudeste e sudoeste do Amazonas. Chuvas moderadas a forte no centro-leste, norte e sul do Amapá. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste, leste e partes do norte do Tocantins. Muita chuva no Tocantins. Avançando às 15 horas, há condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o sul, sudeste e sudoeste do Tocantins, leste e norte do Tocantins. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais no centro-sul, sudeste, sudoeste e partes do oeste do Pará. Chuvas moderadas a forte e temporais no norte e nordeste do Pará, centro-sul e leste e norte do Amapá. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-leste do Amazonas, sul e sudeste do Amazonas, oeste do Amazonas, sudoeste do Amazonas. Pontos de chuvas moderadas a forte e temporais no centro-oeste do Acre e no norte de Rondônia. Avançando às 18 horas. Condições para chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade em áreas do leste, centro e oeste do Acre. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro, sul e sudeste do Amazonas, leste do Amazonas, oeste, sudoeste e noroeste do Amazonas. Chuvas fracas no norte de Roraima. Condições para chuvas moderadas a forte na área central e norte do Amapá. Chuvas moderadas a forte e temporais no norte e nordeste do Pará, sul e sudeste do Pará, oeste e sudoeste do Pará. Pontos de chuva fraca a moderada aqui no centro e norte do Tocantins
Alguns pontos de chuva forte no sul e sudoeste do Tocantins. Avançando às 21 horas. Condições para chuvas fracas a moderadas no centro-sul do Tocantins, leste e nordeste do Tocantins. Chuvas fracas a moderadas no centro-sul e sudeste do Pará. Alguns pontos de chuva moderada forte no sudoeste do Pará. E chuvas moderadas a forte no nordeste do estado do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste do Amazonas, centro-sul do Amazonas. E chuvas fracas a moderadas no sudeste do Amazonas, norte de Rondônia com chuva forte na região de Porto Velho. E condição de chuva fraca aí no norte do estado do Acre, partes do leste do Acre. Avançando às 23 horas, condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais no centro-sul do Amazonas, chuvas fracas no leste do Acre, e no centro-norte de Rondônia, alguns pontos de chuva forte no sudeste de Rondônia, chuvas fracas a moderadas no centro-leste do estado do Amazonas, sudeste do Amazonas, chuvas fracas no sul de Roraima, noroeste do Pará, condições para chuvas moderadas a forte no norte e nordeste do Pará ali, chuvas fracas a moderadas no sul e sudeste do estado e parte sudoeste do estado, chuvas fracas a moderadas no centro-oeste do Tocantins, e o centro-norte do Tocantins também. Vamos conferindo agora as temperaturas mínimas e as máximas para decorrer desse domingo sobre a região norte do Brasil. Nas áreas mais claras aqui do mapa teremos mínimas entre 19 graus a 21 graus. Os pontos mais escuros entre 22 a 24, 25, chegando a 26, 27 graus, algumas áreas do norte do Amazonas na divisa com Roraima, também no norte de Roraima e nordeste de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas. Nas áreas mais claras aqui do mapa teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 33, 34, chegando a 35, 36 graus aí no centro-sul de Roraima e a 37 graus no norte e nordeste de Roraima. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão para a região norte do Brasil. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.